Antes de começar este dia, ouça o que Jesus quer dizer ao seu coração. João 14, 15 e 16. Existe um tipo de cansaço que ninguém consegue ver. Por fora, a rotina continua. Você trabalha, conversa com as pessoas e faz tudo o que precisa. Mas, por dentro, talvez exista um peso difícil de explicar. Pode ser uma preocupação constante, uma decisão importante, ou simplesmente a sensação de que as forças estão acabando. Se esse é o seu caso, faça uma pausa por alguns minutos. Poucas horas antes de ser crucificado, Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer. Mesmo assim, em vez de falar sobre medo, ele deixou aos discípulos promessas capazes de sustentar o coração em qualquer tempo. Essas promessas, registradas em João 14, 15 e 16, continuam transformando vidas até hoje. A primeira delas está em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba que Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu algo muito maior: sua paz. O mundo oferece tranquilidade quando tudo parece estar bem. Mas basta um problema surgir para que essa paz desapareça. A paz de Cristo é diferente. Ela não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus continua presente, mesmo quando ainda não entendemos o que está acontecendo. Talvez você esteja esperando uma resposta para uma oração. Talvez algumas portas ainda permaneçam fechadas. Mesmo assim, Jesus continua dizendo: eu lhes dou a minha paz. Essa paz não elimina imediatamente as tempestades, mas muda a maneira como atravessamos cada uma delas. Logo depois, Jesus fez outra promessa extraordinária. Os discípulos estavam preocupados porque pensavam que ficariam sozinhos. Então o Senhor anunciou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Isso significava que sua presença continuaria acompanhando cada um deles. Essa promessa também é para nós. Há dias em que parece que ninguém entende nossas lutas. Mas o Espírito Santo conhece até aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Ele consola, fortalece, orienta e nos lembra das palavras de Cristo. Por isso, você nunca enfrenta um único dia sozinho. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando. No capítulo seguinte, Jesus revela o segredo para viver essa paz continuamente. Ele declara: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Essa comparação é simples, mas profunda. Um ramo não produz frutos por esforço próprio. Ele apenas permanece ligado à videira, recebendo dela toda a vida de que precisa. Da mesma forma, nossa força espiritual não nasce do esforço humano, mas da comunhão com Cristo. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Queremos vencer nossas lutas apenas pela força de vontade. Mas Jesus nunca pediu isso. Seu convite foi outro: permaneçam em mim. Permanecer significa buscar o Senhor diariamente, confiar nele, ouvir sua palavra e caminhar ao seu lado. Quando fazemos isso, a transformação acontece de dentro para fora. O amor cresce, a paciência amadurece, a esperança renasce. Não porque nos tornamos mais fortes, mas porque a vida de Cristo passa a fluir em nós. Mas Jesus não parou por aí. Ainda em João 15, ele revela uma verdade que muda nossa forma de enxergar a vida cristã. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Que palavras poderosas! Jesus não disse: conquistem o meu amor. Também não disse: provem que vocês merecem o meu amor. Ele simplesmente disse: permaneçam. Muitas pessoas vivem tentando conquistar a aprovação de Deus por meio do próprio esforço. Carregam culpa,
medo e a sensação de nunca fazer o suficiente. Mas o Evangelho nos mostra outro caminho. A obediência nasce do amor, não do medo. Quem sabe que é amado por Cristo encontra forças para permanecer fiel, mesmo em dias difíceis. Talvez hoje o Senhor esteja convidando você a deixar de carregar pesos que nunca foram colocados sobre seus ombros e simplesmente descansar em sua presença. Foi exatamente para isso que Jesus preparou seus discípulos. Em João 16, ele faz mais uma promessa indispensável. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Jesus sabia que chegariam dias de dúvidas, perseguições e decisões difíceis. Por isso, não prometeu que seus seguidores sempre teriam todas as respostas. Ele prometeu que nunca estariam sem direção. O Espírito Santo continua guiando aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Vivemos cercados por muitas vozes, as notícias, as opiniões, as preocupações, os medos. Em meio a tanto ruído é fácil perder a paz. Mas o Espírito Santo sempre conduz nosso coração de volta à verdade revelada por Cristo. Ele fortalece nossa fé, ilumina nosso entendimento por meio das Escrituras e nos ajuda a continuar firmes, mesmo quando ainda não enxergamos todo o caminho. Jesus também deixou uma promessa cheia de esperança. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24. Essa alegria não significa ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Deus continua no controle. Talvez hoje você não precise que todas as portas se abram imediatamente. Talvez precise apenas lembrar que o Senhor continua caminhando ao seu lado. Quando unimos essas três promessas, percebemos um lindo convite de Jesus. No capítulo 14, ele oferece sua paz. No capítulo 15, mostra que essa paz é fortalecida quando permanecemos nele. E no capítulo 16, revela que o Espírito Santo continuará nos guiando todos os dias. Paz, comunhão, direção. Esses presentes continuam disponíveis para todo aquele que decide confiar em Cristo. Agora resta uma pergunta: como viver tudo isso na prática? A resposta começa nas pequenas escolhas do dia a dia. Antes de abrir as redes sociais, reserve alguns minutos para estar com Deus. Leia um trecho da Bíblia. Ore com sinceridade. Entregue suas preocupações ao Senhor. Os problemas talvez não desapareçam naquele instante, mas seu coração será lembrado de que existe alguém maior do que qualquer dificuldade. A vida cristã não acontece apenas dentro da igreja. Ela acontece quando escolhemos perdoar, quando respondemos com paciência, quando buscamos a vontade de Deus antes de agir, quando permanecemos ligados à verdadeira videira. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja esperando uma resposta que ainda não chegou. Ou talvez sua fé tenha enfraquecido com o passar do tempo. Se for esse o seu caso, lembre-se desta verdade. Jesus continua de braços abertos. Sempre há espaço para recomeçar. Sempre há graça para quem decide voltar. Sempre há esperança para quem escolhe permanecer em Cristo. Antes de terminar, quero deixar uma pergunta para você refletir. Quando surgirem as preocupações deste dia, em quem você colocará sua confiança? Nas circunstâncias que mudam a todo momento? Ou nas promessas daquele que nunca muda? A paz de Cristo continua disponível. A videira continua sustentando os ramos. E o Espírito Santo continua guiando aqueles que caminham com Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu escolho permanecer em Cristo. Será uma alegria ler seu testemunho. E nunca se esqueça, você não precisa enfrentar o amanhã antes da hora. Deus concede força para cada novo dia. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Que o Espírito Santo ilumine seus passos. E que você permaneça firme no amor do Senhor, hoje e sempre.
Amém.